Minha sogra contratou um cara para roubar US$ 40.000 da minha conta bancária e me subornar com o meu próprio dinheiro para cancelar meu casamento com o filho dela. Tenho 30 anos e estava me casando com meu namorado de 27 anos 2 dias atrás, mas tudo deu muito errado por causa da minha sogra. Nos conhecemos em uma conferência onde ele me convidou para sair e eu concordei porque ele era educado e engraçado, o que era basicamente tudo que eu queria em um cara. Conhecemos as famílias um do outro por volta de 6 meses de relacionamento e sua mãe era como qualquer outra sogra. Não gostava de mim nem um pouco e se certificava de que eu soubesse disso, mas eu não sou do tipo que se abala por pessoas que não gostam de mim. Então não dei muita atenção a ela e ignorei seu comportamento quando estava por perto. Meu namorado tentou fazê-la se comportar e a repreendeu várias vezes pessoalmente quando estavam sozinhos, mas ele me disse que ela estava obcecada pelo fato de eu ser mais velha, ter uma renda maior e também ser um pouco mais alta que ele. Para ela eu era demais, mas graças a Deus meu marido não pensava assim, não nos importávamos com coisas superficiais como essas e eu me importava menos ainda com o que minha sogra acreditava. Estamos juntos há quase 4 anos e ficamos noivos cerca de 1 ano atrás, então eu esperava que ela ficasse bem com isso em algum momento porque eu não ia a lugar nenhum. Ela parou de agir estranho perto de mim assim que ficamos noivos e começou a me ignorar completamente, o que na verdade foi melhor para mim pois agora eu não tinha que lidar com ela de jeito nenhum. Nas semanas que antecederam o casamento minha sogra mal nos falava e também não vinha nos visitar como às vezes fazia. Meu marido estava ocupado demais equilibrando o trabalho e preparativos para o casamento para notar, e eu notei, mas não me importava o suficiente com ela para mencionar isso. Então, no dia do casamento enquanto esperava meu marido chegar ao local minha sogra me pediu para falar com ela pessoalmente e me puxou para o lado. O carro do meu marido tinha quebrado a caminho do hotel, e como escolhemos um local muito isolado perto da floresta para nos casarmos não era possível para ele caminhar até o local. Ele também havia saído cerca de meia hora depois de mim do hotel porque eu disse a ele que queria chegar ao local primeiro e surpreendê-lo com o primeiro olhar, mas isso tinha dado errado e agora ele estava super atrasado, então levaria um tempo para ele chegar. E foi por isso que concordei em conversar com minha sogra sobre o que quer que fosse que ela quisesse me dizer. Para minha surpresa ela pegou o celular e transferiu US$ 20.000 para mim imediatamente. Eu não fazia ideia do que aquilo deveria significar, então apenas a olhei em branco até que ela explicasse que aquele dinheiro era para que eu deixasse o filho dela naquele momento. Ela tinha US$ 220.000 extras que me enviaria assim que eu cancelasse o casamento. Obviamente fiquei chocada ao ouvir isso e fiquei ainda mais surpresa ao ver os US$ 40.000 pois não havia como ela ter conseguido essa quantia sozinha. Me desculpei e decidi verificar minhas mensagens do banco enquanto ela esperava a alguma distância de mim. Recebi a notificação de que o dinheiro que ela havia transferido tinha sido adicionado ao meu saldo atual. O saldo atualizado deveria ter sido US$ 20.000 a mais do que eu tinha verificado pela última vez cerca de uma semana atrás, mas em vez disso mostrava uma quantia muito menor. Percebi que algo estava muito estranho e liguei para o meu banco. Foi assim que descobri que nos últimos 4 dias alguém vinha transferindo US$ 10.000 diariamente para sua conta pessoal, e hoje essa mesma conta transferiu metade do dinheiro de volta para mim. Não sabia como ela tinha conseguido fazer isso na época, mas liguei imediatamente para a polícia e corri de volta para minha sogra. Assegurei pelo braço para que não pudesse fugir e pedi às minhas madrinhas que me ajudassem também. Ela continuava gritando loucamente o tempo todo, mas não me importei porque aquilo era sério e ela não ia sair impune. Basicamente ela tentou transferir meu próprio dinheiro de volta para mim e eu precisava saber como ela havia roubado sem que eu percebesse. Meia hora depois os policiais finalmente chegaram, então eu e algumas madrinhas fomos para a delegacia para explicar tudo. Minha dama de honra ficou no local para explicar tudo ao meu marido quando ele chegasse porque eu sabia que estaria ocupada demais na delegacia para realmente responder a ele. Uma vez lá minha sogra confessou por medo que tinha contratado um cara para realizar esse golpe para que eu deixasse o filho dela. O departamento de crimes cibernéticos explicou os detalhes de como ele deve ter feito isso. Provavelmente cliquei em algum link ou baixei algo que me foi enviado online, e foi assim que ele conseguiu acesso a tudo no meu telefone. Não recebi nenhuma notificação do meu banco sobre atividade suspeita na minha conta porque as transações pareciam ter sido realizadas do meu próprio telefone, e o cara conseguiu apagar as notificações a tempo também. Ou seja, eles tinham acesso completo a todos os detalhes do meu telefone e podiam fazer o que quisessem. Explicaram exatamente como foi feito, mas eu não sou muito experiente em tecnologia, então não entendi muita coisa, mas tenho certeza de que as pessoas que lidam com essas coisas seriam capazes de explicar. Não sei que tipo de monstro faz algo assim, mas pelo menos ela confessou e conseguimos tê-la presa. Ela está atualmente aguardando julgamento na prisão, juntamente com o cara que ela contratou para fazer o trabalho sujo. Naquele dia o casamento começou um pouco tarde, mas nós nos casamos. Conseguimos abafar o que tinha acontecido antes e mesmo depois que meu marido descobriu o que sua mãe tinha feito ele me disse que queria seguir em frente com o casamento porque queria que o dia fosse sobre nós e não sobre ela, o que foi muito gentil da parte dele. Recebi todo o meu dinheiro de volta, felizmente meu telefone foi limpo. Também mudei todos os detalhes do meu banco como medida de precaução e definitivamente vou garantir que seja mais cuidadosa com os links que clico. De resto está tudo bem, mas o único problema aqui ainda é minha sogra. Meu marido foi visitá-la na prisão ontem e voltou muito chateado. Ele me disse que sua mãe está muito arrependida pelo que fez e está bem ciente de que vai para a cadeia de qualquer maneira já que confessou na frente dos policiais.
mas ela está me pedindo para interceder por ela e pedir por uma sentença mais branda porque ela não quer acabar na prisão por tipo 5 anos ou algo assim. Meu marido também acha que eu deveria fazer isso porque ela é idosa e também porque no fim das contas ela é sua mãe. Não pude acreditar que ele estava me dizendo isso depois do que ela tinha feito só para se livrar de mim. A mulher tinha contratado um cara e depois roubado dinheiro de mim, que ela então usou para me subornar para eu não me casar com seu filho. Isso é loucura total e não acho que eu possa jamais perdoar alguém assim, muito menos pedir por uma sentença mais branda para ela. Meu marido é o amor da minha vida e ele foi ótimo no dia do casamento, mas agora que ele conheceu sua mãe está se inclinando mais para o lado dela e não suporto isso. Não sei se estou sendo egoísta agora ou se estou sendo simplesmente cruel, mas não acho que a idade dela seja um fator suficiente para eu me importar com ela. Ela tem apenas cerca de 50 anos, então não é como se fosse muito velha, e mesmo que fosse, eu ainda não faria o que meu marido me pediu. Não contei a ele ainda, mas não tenho intenção alguma de ir vê-la ou pedir por uma sentença mais branda. Eu estaria certo em querer que minha sogra recebesse uma sentença mais longa depois de ter invadido meu telefone e roubado meu dinheiro que ela então usou para tentar me subornar para eu deixar seu filho. Atualização. Conversei com meu marido sobre isso e expliquei a ele que não quero que sua mãe receba uma sentença mais branda. A discussão foi difícil, mas ele entendeu de onde eu vinha. Ainda está um pouco chateado com isso porque é a mãe dele que está na prisão agora. Seu pai faleceu há alguns anos, então é o único pai vivo dele e é claro que ele vai ficar chateado com isso por alguns dias no mínimo. O julgamento está prestes a começar em algumas semanas e como é um crime federal que ela cometeu, meu marido está bastante nervoso com o que vai acontecer. Ele está ajudando sua mãe a encontrar um advogado e espera que isso seja suficiente para ela, mas ele sabe que eu sou a vítima aqui e esperar que eu defenda ela seria muito errado. Ele entende isso e respeita minha decisão. Nunca esperei que ele cortasse relações com a mãe, apesar do que ela fez porque sei que ele é um cara bom no fundo. Ele nunca teria sido capaz de simplesmente abandonar a mãe por causa do que ela fez. Eu sabia disso desde o início e não esperava que ele abandonasse também. Não sei se é certo ou não, mas não quero que ele tenha que escolher. É estranho, mas é realmente o que acho que seria o certo. Ele pode cumprir seus deveres como filho e também pode cumprir seus deveres como marido. Edição. Alguns de vocês estavam se perguntando sobre o que exatamente cliquei, então não tenho certeza, mas acho que era um link que recebi em uma mensagem de texto algumas semanas atrás. Foi enviado por um número desconhecido e o texto dizia que eu precisava atualizar os detalhes da minha conta ou minha conta seria bloqueada. Então fiz isso porque pensei que fosse uma mensagem legítima. Acho que foi onde errei, e foi estúpido da minha parte inserir os detalhes da minha conta bancária em um site com aparência suspeita sem ter certeza se a mensagem que recebi era autêntica ou não. Foi um erro enorme e tive muita sorte de minha sogra ter confessado porque caso contrário acho que nunca teria recebido meu dinheiro de volta. Aconselho a todos vocês a também evitarem clicar em links ou visitar sites em que não confiem. Atualização 2. Passaram-se alguns dias e hoje a mãe do garoto responsável por tudo veio nos visitar. Meu marido e eu estávamos em casa quando isso aconteceu e ficamos um pouco céticos no início, mas a deixamos entrar. Ela veio realmente pedir desculpas pelo que seu filho havia feito e disse que ele havia feito apenas por um dinheiro extra. Acontece que ele era de uma família muito pobre e seu pai acabará de falecer, então ele recorreu a esses meios para ganhar um dinheiro extra. Normalmente ele invadia as contas de ex-namorados das pessoas e as perturbava um pouco, mas desta vez minha sogra ofereceu a ele $10.000 para fazer o trabalho dela, e ele aceitou porque era uma quantia bastante grande e ele poderia ajudar sua mãe a cobrir algumas despesas importantes se recebesse essa quantia. Então ele aceitou o trabalho sem pensar muito, e foi assim que ele se meteu nessa confusão. Ele é cúmplice do crime, então está encarando 2 anos de prisão. Sua mãe veio aqui apenas para se desculpar em nome do filho e mais nada. Aceitei o pedido de desculpas porque honestamente, aquele rapaz estava nos seus primeiros 20 anos e estava lidando com alguns problemas sérios claramente. Além disso, ele não era alguém que eu conhecia pessoalmente nem era responsável por organizar isso tudo em primeiro lugar, então ele não era a pessoa com quem eu estava chateada. Minha sogra foi quem o incentivou a fazer isso, então eu estava mais chateada com ela do que com algum rapaz aleatório que estava apenas tentando sobreviver. Eu disse à mulher para não se preocupar e até a consolei um pouco quando ela começou a parecer que ia chorar. Depois que ela saiu, meu marido reclamou por cerca de meia hora sobre o quão ridículo era a mulher vir até nossa casa e tentar se redimir quando seu filho tinha arruinado tudo para nós. Não entendi por que ele estava tão bravo com ele quando era a mãe dele que ele deveria estar bravo. Eu disse a ele que no final das contas ele não nos devia nada, mas a mãe dele sim. Ele nem nos devia a decência básica de não nos enganar e nos roubar. Claro, ele era um cara desonesto por fazer o que vinha fazendo até agora, mas isso não era da nossa conta. E ele também não teria conseguido acesso a nós se não fosse por sua mãe. Ela foi quem se aproximou dele e o envolveu. Então se meu marido quer ficar bravo com alguém, deveria ser com a mãe dele. Ela apresentou meus detalhes ao cara em uma bandeja de prata e fez tudo acontecer. O cara que invadiu minha conta provavelmente nem me conheceria se não fosse por ela. Mas ele me disse que eu estava ficando muito emotiva e que também deveria ficar igualmente brava com o cara que realmente fez a invasão porque ele também estava tão envolvido. Para ele consolar essa mulher foi ridículo porque eu deveria ter estendido isso para a mãe dele também. Mas não o fiz, mas estava totalmente bem em consolar a mãe de um criminoso. Eu lembrei a ele que sua mãe também era uma criminosa aos olhos da lei agora, mas isso o deixou furioso e ele começou a gritar comigo sobre como eu estava sendo insensível. Ele me acusou de ser insensível e disse que ele já tinha perdido um dos pais e agora estava prestes a perder o outro, mas tudo com o
que parecia me importar era se sua mãe seria punida ou não, o que apenas mostrava a ele onde estavam minhas prioridades. Tentei me defender porque achei que ele estava sendo duro, mas acabou se transformando em uma grande briga. Ele saiu furioso há algumas horas e tenho tentado ligar para ele, mas não consigo alcançá-lo. O telefone dele está desligado. Não sei como me sentir sobre tudo isso. Por um lado sinto pena dele porque sei o quanto ele era próximo do pai e como a morte dele o afetou profundamente. Ele não era tão próximo da mãe, mas não importa o que, era a mãe dele. Mesmo que estivesse no lugar dele, provavelmente me sentiria da mesma maneira que ele. Ele está muito nervoso ultimamente e não sei o que fazer. Nossa briga hoje foi apenas estúpida porque acho que exagerei. Eu sabia que ele estava lutando emocionalmente para lidar com o fato de que a mãe provavelmente iria para a prisão por um tempo. Não é fácil para nenhum filho lidar com isso, mas ele estava fazendo o melhor que podia. Ele também tem tentado equilibrar seu tempo entre me visitar e cuidar da mãe. Ele diz que a mãe se arrepende do que fez e até disse que quer se desculpar comigo, mas eu não quero visitá-la. Ela criou toda essa bagunça para mim e não sei mais como lidar com isso. Realmente não quero perder meu marido. Estamos passando por uma fase difícil agora, mas sei que podemos superar se tentarmos, e ele parece disposto a tentar, tanto comigo quanto com a mãe. Me sinto uma completa idiota por brigar com ele hoje e empurrá-lo para o limite porque ele realmente não merece nada do que aconteceu com ele. Ele tem sido meu pilar de apoio ao longo desses anos, mas agora sinto que estou falhando com ele. Por favor, qualquer conselho sobre como lidar com isso é bem-vindo agora porque não quero desistir do meu casamento. Ele não está desistindo de mim, e ainda não desistiu da mãe, e eu simplesmente não quero deixá-lo ir. Atualização 3. Meu marido voltou para casa muito tarde na noite passada depois da nossa briga. Fiquei acordado esperando por ele até a meia-noite, mas acabei dormindo no sofá. Só acordei quando ouvi ele destrancando a porta e o barulho das chaves me acordou. Era tarde então não conversamos naquela noite, mas esta manhã depois de um café da manhã tranquilo decidimos conversar. Ele foi quem iniciou a conversa e me disse que na noite passada foi à casa da mãe. Sua mãe ainda mora na casa onde ele cresceu e ele sabia onde ela guardava a chave reserva, então foi fácil para ele entrar. Tecnicamente foi invasão de propriedade, mas não comentei sobre isso porque pude ver como ele estava emocionado enquanto falava sobre isso. Ele disse que foi lá apenas para ficar sozinho por um tempo porque de repente sentiu falta do pai. Ele sabia que se o pai ainda estivesse por perto nada disso teria acontecido. Provavelmente teria conseguido colocar um pouco de juízo na cabeça da esposa e garantido que eu me sentisse bem-vinda na família também. Mas agora sem ele, ele estava lutando para manter a família unida. Ele se sentia como se estivesse falhando em tudo, como filho, marido e até consigo mesmo. Ele me disse que tinha entrado no quarto dos pais e folheado seus álbuns de fotos antigos por um tempo antes de tirar uma soneca no seu antigo quarto de infância, e depois disso finalmente voltou para casa. Ele admitiu que estava passando por muita coisa mentalmente e pediu desculpas pela maneira como tinha se comportado nos últimos dias desde que visitou sua mãe. Primeiramente, ele me contou que seu pai havia feito ele prometer que cuidaria da mãe depois que ele partisse. Isso ficava martelando em sua cabeça repetidamente porque evidentemente ele não estava fazendo um bom trabalho nisso. Enquanto conversávamos, meu marido desabou e eu o abracei. O consolei por cerca de meia hora enquanto ele expressava seus sentimentos, e até chorei um pouco com ele porque, sinceramente, pensei que ia perdê-lo. Também contei meu lado da história e expliquei como estava me sentindo sobre tudo isso. No início eu não tinha nada contra minha sogra, mas o que ela fez com o dinheiro e que tudo isso foi uma loucura, não havia outra maneira de ver isso, e eu não consegui ignorar isso. Além disso, ela nunca tinha sido gentil comigo no passado, então eu simplesmente não queria estar perto dela ou perdoá-la, eu não tinha vontade de fazê-lo. Eu respeitava que ele queria ajudar sua mãe, mas não iria encorajar isso, e a única coisa que eu podia fazer era ficar fora disso completamente. Isso era basicamente apenas um conflito de interesses para nós e precisávamos tratá-lo como tal. Ele concordou com isso e me disse que sua mãe definitivamente merecia qualquer punição legal que estivesse a caminho porque ela realmente tinha errado. Ele não podia ajudá-la com isso e tudo o que podia fazer por ela ele já tinha feito. Seu dever como filho era garantir que ela estivesse bem e ele a visitava a cada 2 dias para garantir isso. Ele também a colocou em contato com um bom advogado e até a estava ajudando financeiramente com isso. Então não havia mais nada que ele pudesse fazer ou pretendesse fazer. Uma vez que isso foi esclarecido, me senti muito mais aliviada. Percebi que ele não queria me deixar por causa disso e não estava desistindo do nosso casamento tão facilmente. Até pedi para ele confirmar novamente e ele pareceu surpreso porque disse que nem tinha considerado isso. Para ele era apenas uma fase difícil e teríamos que superar isso, mas isso não significava que ele me amava menos. Ele sabia que eu estava certa em fazer o que fiz e entendia completamente de onde eu vinha. Ele disse que não tinha esquecido o que prometeu nos votos e que ia manter sua palavra, o que me fez lacrimejar um pouco. E então tivemos mais meia hora só chorando e nos abraçando porque estávamos muito emocionados com tudo. A primeira semana após o nosso casamento não foi preenchida com a felicidade conjugal que esperávamos, mas fomos quase imediatamente jogados de cabeça em um monte de situações realmente desafiadoras e agora tínhamos que descobrir como lidar com essas coisas sem machucar um ao outro. Mas eu sei que enquanto nos amarmos podemos fazer dar certo. Não sei o que o futuro reserva para nós, nem sei como vamos lidar com isso, mas o que sei é que vamos enfrentar juntos tudo o que vier. Isso é o que o casamento é e tenho certeza de que podemos tirar o melhor desta situação. Por enquanto estamos pensando em terapia de casal para ajudar a entender nossos sentimentos para não acabarmos explodindo um com o outro como fizemos ontem à noite. Meu marido guarda seus sentimentos e depois explode por algo pequeno, enquanto eu faço o oposto e continuo falando mesmo quando percebo que ele está se irritando, o que me faz parecer insensível aos seus problemas. Talvez um terapeuta de casais possa nos ajudar com isso.
Atualização 4. Então, já se passaram algumas semanas e apesar do que muitas pessoas acreditavam, meu marido e eu estamos muito melhores agora. A terapia nos ajudou muito e também estamos consultando terapeutas individuais, o que faz uma grande diferença. Muitos de vocês me aconselharam a terminar o casamento e deixar meu marido, mas sinto muito, eu o amo demais para simplesmente partir. Eu sei que isso não seria a melhor decisão para a maioria das pessoas, mas sei que é a melhor decisão para mim pessoalmente. Ele é um bom filho e um ótimo marido, e isso é tudo o que importa para mim. Sua mãe está enfrentando cerca de 3 anos de prisão pelo que fez, mas pode sair mais cedo se comportar, o que acredito que ela fará pois parece aterrorizada e foi reduzida a uma sombra da mulher que costumava ser. Na verdade, até me senti mal por ela quando a vi recentemente e a perdoei por sua estupidez. Agora é melhor apenas perdoar e seguir em frente do que manter rancores estúpidos, especialmente quando a pessoa realmente vai para a prisão e está sendo punida por seu erro. Então acho que é hora de deixar isso ir do meu coração, e quando ela finalmente sair talvez eu até vá visitá-la, ou talvez até antes. Eu só espero que todos nós sejamos capazes de superar isso algum dia no futuro.